quero falar com o Aulus. Eu estava ouvindo você falando aí com o VV sobre a questão da tradição, né? Eu já debati muito com os católicos romanos sobre esse tema aí, porque eu nunca vi coerência nessa ideia, sabe? De você falar que o cristianismo ele é verificado, né, como a realidade, como a verdade revelada, pelo fato de que existe uma tradição que se mantém ao longo da história. Os protestantes, de certo modo, acreditam também nisso, mas de um modo diferente dos católicos romanos. Eles falam que a tradição ela se dá pela doutrina. Então eles entendem que existe uma doutrina que foi passada desde os apóstolos e a igreja, de certo modo, se corrompeu quando ela abraçou uma visão diferente sobre a salvação, né? Mas a tradição continuou, porque ao longo da história sempre houve pessoas que ensinaram a justificação pela fé, né? Não começou com Martinho Lutero. E, assim, eu não estou aqui para defender o protestantismo, né? Na verdade, só estou para questionar essa doutrina de que a Igreja Católica ela é verdadeira em razão dessa tradição, porque essa ideia de que existe uma tradição ao longo, né, de 2000 anos desde Jesus, ela é questionável. Você só vai acreditar nisso se você já pressupor que o Deus cristão é o Deus verdadeiro e que ele conservou essa tradição ao longo dos tempos, porque existem historiadores que questionam isso. Eles falam que havia cristianismos no plural e que acabou se consolidando uma visão específica, inclusive por conveniências políticas do Império Romano, que o cristianismo primitivo ele não cria, inclusive nessa doutrina da Trindade que nós estamos tratando, ele cria em outras coisas e que Constantino. Não só Constantino, muito antes de Constantino as pessoas já acreditavam que Jesus era Deus, né? Já havia ali uma doutrina da Trindade mais ou menos desenvolvida, mas o cristianismo primitivo... Oi? João, por exemplo. Então, aí é que tá. Se você pegar o livro de João, né, quando ele fala de Jesus como filho de Deus, é o mesmo que dizer que Jesus é Deus. Ele tem a natureza do Pai. Agora, se você vai para o Evangelho de Lucas, ali o anjo fala para Maria que o Espírito Santo te envolverá e por isso o ente santo será chamado filho de Deus. Então Jesus ele é filho de Deus em Lucas porque ele nasceu milagrosamente pelo Espírito Santo, sem intervenção humana. Aí ele faz a genealogia de Jesus até Adão e ele fala que Jesus nasceu de Maria, né? E ela era casada com José, que era filho de Eli, filho de fulano, filho de cicrano, filho de não sei quem. Aí termina, filho de Adão, e Adão era filho de Deus. Então, em Lucas, Jesus não é o unigênito, como está em João. Ele é o segundo filho. Ele é filho de Deus porque ele foi gerado diretamente por Deus, assim como Adão foi formado diretamente por Deus. Em João, é outro Jesus ali. É o Jesus, filho unigênito. Eu vejo o contrário, cara. Porque quando Jesus, nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, que são evangelhos direcionados ao povo judeu, embora Lucas tenha escrito mais direcionado aos gregos, mas os outros são direcionados aos judeus, quando diz filho de Deus, ali está querendo dizer que Jesus é o próprio Deus, porque quando eles falavam filho de alguma coisa, normalmente eles entendiam que ele era aquela coisa. Então, quando falava filho da ira, é porque ele é irado, filho da sabedoria, porque ele é sábio. Tipo, tem esses negócios aí no judaísmo. Então, quando ele falava filho de Deus, eles entendiam que ele estava se referindo ao próprio Deus. Já no Evangelho de João, ele quase não fala filho de Deus. Porque os gregos não tinham essa noção, que se falasse filho de Deus, para os gregos era um semideus, como Hércules e tal. Não. Por isso que João fala de Jesus explicitamente como sendo Deus, e os outros não. Essa é a minha visão do negócio. Você não comentou o versículo que eu citei, Lucas 1,35. O anjo é explícito. Por isso o ente santo será chamado filho de Deus. Não é porque ele é divino, não. É porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E aí nós temos um outro problema. Se o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai, como que Jesus é chamado filho de Deus por ser gerado do Espírito Santo? Quer dizer que o pai de Jesus não foi aquele que o gerou? O Espírito Santo gerou, mas ele não é pai? Então, como que é isso? Ou será que Jesus teria dois pais? Ele tem a primeira pessoa e a terceira pessoa como pais dele? Qual Jesus Cristo é anterior a isso, moço. Jesus Cristo é gerado antes do Espírito Santo. Segundo Lucas, não. Segundo Lucas, Jesus é filho de Deus porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Sim, mas gerado em carne, né? Diferente de Exatamente, Cristo Redentor, Deus. Exatamente. Ele será gerado em carne pelo Espírito Santo, né? Vindo no ventre de Maria por conta do Espírito.
Mas isso não quer dizer que ele não é Deus. Eu não sei de onde você está tirando essa interpretação totalmente Leia Lucas 1,35. Vocês estão contradizendo aquilo que o anjo disse. O Espírito Santo te envolverá, Maria, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, e você conceberá. Por isso, olha aí, por isso, o ente santo será chamado no futuro Filho de Deus. Porque ele foi gerado de Deus, assim como Adão foi gerado diretamente por Deus, pelas mãos de Deus. Ele foi formado do pó da terra. O autor é explícito. Jesus não é o unigênito, ele é o segundo filho. Em João, sim, nós temos a ideia de que Jesus já pré-existia. Não faria sentido Jesus nascer de uma virgem se ele pré-existisse. O nascimento virginal tem importância porque é ali que Jesus tem a sua natureza destacada. Fala de geração aqui. Leia aí, Lucas 1,35, Aulos. Eu acabei de ler. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Pronto. Não fala que o Espírito Santo gera, mas que o Espírito Santo, de alguma forma, não gera no sentido tomista, né? Mas gera no sentido de fazer o bebê ali em Maria. É a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. Qual é a diferença? No sentido tomista, é uma processão essencial, basicamente. Cara, você tá pegando Tomás de Aquino lá do século... Não, você tá pegando Tomás de Aquino, cara. Tá bom, Negrão, eu tô comentando... Não, é anacrônico isso. Isso é anacrônico. Cara, ouve só, Negrão, eu tô te explicando que não é nesse sentido. Eu não estou usando anacronismo. Eu não tô falando que Lucas fez essa distinção, eu tô falando que você tem que fazer essa distinção. Não tenho. Você tá usando geração, simplesmente não aparece a palavra geração no texto. Tá? É irrelevante. Você pega a palavra geração ali... Então, o conceito está ali. Faz todo sentido. O conceito de geração está em Lucas 1,35. Você está sendo anacrônico. Não estou. O conceito está ali. O Espírito Santo desceu sobre Maria e ela concebeu. Ela concebeu como? Isso gerar em que sentido? Pegue o dicionário e veja o sentido de gerar. Você quer que eu faça isso? O sentido que você está utilizando. Não, o sentido comum de geração que está em qualquer dicionário. Você quer que eu pegue? Então qual é esse sentido? Eu vou pegar o Micaelis aqui. Eu tô percebendo que você tá pegando. Você tá fazendo igual o Testemunho de Jeová. Você pega um texto isolado. Não. Você dá a sua interpretação de forma nenhuma, não. Pegar o sentido de gerar que ele tá usando. Eu peguei o contexto. Eu fui até a genealogia de Jesus, gente. O próprio autor de Lucas fez a genealogia de Jesus até Adão e ele disse que Adão era filho de Deus. Acabou a história de que Jesus é o unigênito. Não é. Em Lucas ele não é o primeiro filho e muito menos o único. Ele é o segundo. Dicionário Micaelis, significado de gerar. Dar origem a, fazer nascer ou nascer, ser a origem ou a causa de. É esse o significado de gerar, ou seja, Lucas escreveu: o Espírito Santo descerá sobre Maria, a sombra do Altíssimo te cobrirá, por isso o ente santo será chamado Filho de Deus. Qual é o sentido disso se Jesus já era Filho de Deus antes? Nesse sentido de gerar eu concordo com você, e daí que o autor é explícito. Não tem ideia de processão em Lucas. Posterior. Não tem ideia de processão em Lucas. A ideia de processão é uma processão eterna, não sei se você sabe. Calma aí, será chamado? Por exemplo, essa ideia é posterior. Lucas não tem essa ideia. Será chamado como será reconhecido. O cânon é um conjunto de livros contraditórios. Eu estou te mostrando por A mais B. Não mas uma interpretação particular. Explique Lucas 1,35. Ele será chamado no futuro. Eu vou te explicar. Mas aí se eu explicar e você falar que é da mesma forma que eu explico eu vou pegar o caderno. Será chamado pai da eternidade. É a seguinte, Rafael. Ih, fudeu, velho. Deixa o Aulus falar. Tá. O sentido em que Lucas fala de geração é o sentido da encarnação de Cristo. Isso na teologia católica é algo bem estabelecido. Por quê? Porque há uma distinção, isso é óbvio, entre a encarnação de Cristo e a processão de Cristo do Pai enquanto essência divina de Cristo. Tranquilo? Essa é a distinção que os católicos fazem. Eu conheço muito bem essa teologia, cara. Tranquilo. A essência de Cristo, a divindade de Cristo, por assim dizer, essa ideia de processão dela vem de João, se eu não me engano, né? No princípio era o verbo era Deus, tudo isso que se conhece. Então, nesse sentido, Cristo foi gerado a sua divindade desde antes da criação, né? Da eternidade, tanto faz. Não faz sentido falar de temporalidade para Deus. Enquanto que a encarnação de Cristo é um evento temporal. Cristo, por exemplo, não estava vivo bebê enquanto Adão, estava sendo criado. Ou não está vivo agora bebê, né? No caso. Então, de fato, a geração
ou seja, a encarnação de Cristo, a divindade de Cristo se fazendo homem, é um evento temporal e é uma geração pelo Espírito Santo. E é nesse sentido. Você Enquanto só repetiu a existência de Cristo enquanto uma divindade, rapidinho, a existência de Cristo em sua divindade é outro aspecto a ser considerado. Isso tudo foi o que eu preguei por mais de 8 anos. Essa doutrina tem toda a coerência. Isso que você está falando é uma doutrina posterior ao texto de Lucas tal como ele está. Você não me explicou o uso do futuro. Ele será, no futuro, ele será chamado. Ele não disse, ele é o Filho de Deus. Sim, ele será que chamado será gerado. pelos homens, Filho de Deus. Isso é uma interpretação possível. Ele disse, por isso será chamado. Por isso, ele está explicando a razão dele ser chamado. Homens. Sim, isso é verdade. Isso Jesus era chamado. Ele era chamado Filho de Deus por ter nascido de uma virgem? Porque os homens reconheceriam ele por causa disso. Sim, isso é verdade. Peraí, Aulo, responda a pergunta que eu não ouvi, que o outro falou por cima. Certo. Usavam, por exemplo, o aspecto virginal e esse aspecto do Espírito Santo ter infundido ali o Espírito Divino de Cristo para dizer que ele era Filho de Deus. Sim, isso é verdade. Quem foi que chamou Jesus de Filho de Deus em razão disso? Quem? Pelo menos os primeiros pais, porque se você for parar para ver, Simão Mago, por exemplo, a maioria das heresias do primeiro século consistia justamente em falar que Cristo não nasceu de uma virgem, por isso que ele não era filho de Deus. Não, você não entendeu a minha pergunta. Veja bem, o anjo disse que ele seria chamado filho de Deus porque... Sim, exatamente. Porque ele nasceu pelo Espírito Santo. Agora eu quero saber, essa profecia se cumpriu em quem? Quem foi que chamou Jesus filho de Deus em razão do nascimento virginal? Os católicos é que não são. Os católicos fazem isso. Sim, eles chamam Jesus filho de Deus porque ele nasceu de uma virgem? Sim, porque ele se encarnou. Sem encarnação, de fato, seria impossível isso, né? Não, pera lá. Ele já era filho de Deus antes, segundo a crença católica, e também de acordo com a grande maioria dos protestantes. Sim, ele não poderia ser chamado. Não fosse o ato da encarnação, ele não poderia ser chamado de qualquer coisa, né? Tem isso também. Se ele não se encarnasse, ele não poderia ser chamado de filho de Deus, por quê? Sim, se não houvesse um aspecto revelacional dele na Terra, não se teria como chamar de filho de Deus, né? Tipo, o aspecto... Inclusive, a gente só conhece essa pessoa da Trindade pela revelação de Cristo, na história. Você acredita que Jesus só se revelou quando ele se encarnou? Sim, sim. Bem, eu vou deixar em parênteses esse ponto, porque eu não sei se é a doutrina oficial da igreja, mas eu sei que pelo menos Agostinho ensinava que Cristo era quem se revelava no Antigo Testamento como anjo do Senhor que aparecia. Ele apareceu lá para Abraão, para Moisés, para Josué, em várias oportunidades. Não. Sim, Agostinho ensinou isso. Ensinou. De forma imagina. Tá, imagina. Vamos deixar entre parênteses esse ponto. O Aulus, seja como for... Santo Agostinho no De Trinitate está o tempo todo, quando ele está explicando a Escritura, ao citar o Antigo Testamento, ele está falando de figuras, de alegorias. Ele não está afirmando que é Jesus em sua pessoa. Tá, vamos deixar entre parênteses. Isso que ele falou, isso que uma pessoa falou aí, que a encarnação é aquilo que dá conhecimento do Filho de Deus, é a doutrina oficial da Igreja Católica, já no Catecismo Antigo e no Catecismo Amarelão. Tá, vocês estão falando que Jesus... Veja bem. Veja, o anjo não disse... Tudo bem, eu entendi o ponto de vocês e vou deixar entre parênteses esse ponto aí. Porque pelo que eu me lembro, Justino Mártir, no seu livro Diálogo com Trifão, onde ele cita exaustivamente o Antigo Testamento, ele fala de Jesus como sendo essa figura do anjo do Senhor ali. Mas tudo bem, eu não vou me apoiar nesse ponto. Eu só quero dizer o seguinte. O texto de Lucas diz... Não que ele seria conhecido ou revelado, mas que ele seria chamado Filho de Deus por ter nascido desse modo milagroso. Isso é muito evidente quando você olha o paralelo entre Jesus e Adão nesse mesmo livro de Lucas, onde ele vai traçando a genealogia de Jesus, termina em Adão e fala, e Adão veio de quem? De Deus, né? Então, assim como Jesus veio de Deus, Adão também veio de Deus. Adão é filho de Deus, Jesus é filho de Deus. Eu não vejo como separar isso. A filiação divina de Jesus em Lucas está ligada ao nascimento virginal. Em João, nem se fala de nascimento virginal porque não tem sentido, porque Jesus, de acordo com João, já existia antes e ele existia como o próprio Logos de Deus. É por isso que ele não fala de nascimento virginal, porque na teologia joanina, o nascimento de Jesus é totalmente irrelevante. O modo como ele nasceu não interessa, tanto é que ele já começa falando de Jesus no seu batismo, quando ele fala, depois que ele se encarna, né? Então você vê que as teologias deles eram muito diferentes. Quando em João 5, a partir do versículo 16, João fala que Jesus diz, meu pai trabalha no sábado e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Isso não tem sentido se você pensa
Na teologia de Lucas, de que Jesus é filho de Deus, ele é chamado filho de Deus porque nasceu de uma virgem. Em João não, ele é filho de Deus porque ele tem a própria natureza de Deus, ele faz as obras de Deus, ele se coloca em certos aspectos em igualdade com Deus muitas vezes, e é por isso que ele é acusado de blasfêmia em João. A teologia de João diz que Jesus, o Logos, Deus, se fez carne e habitou entre nós. Isso aí é o nascimento virginal. Não é. Em João não tem essa ideia nem de longe. Essa ideia não combina com a teologia de João, segundo a qual Jesus é filho de Deus por ter a glória de Deus, de acordo com o versículo 14, quando ele fala: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Rafael, eu tô entendendo Rafael, eu tô entendendo a sua linha de raciocínio, mas me parece uma coisa assim. Quando a gente entende que os 4 evangelistas, por exemplo, estão pregando não só em lugares diferentes, mas para pessoas diferentes, e a gente entende, assim, isso é o que eu entendo dentro que revelação significa dentro da Igreja Católica, que o autor bíblico, ele é inspirado na medida em que ele escreve algo, e aquilo que ele escreve na força do Espírito Santo, e aquilo que ele vai escrever, na verdade, o supera, ou seja, o ultrapassa nas capacidades daquilo que ele é na qualidade de ser humano. Justamente por isso, a gente pode entender que o conteúdo da Escritura, como um todo, ele é revelado, ele está acima, ele tem uma compreensão superior e etc. O fato de João, o apóstolo, fazer um tipo de narrativa acerca de Jesus no seu evangelho não descarta a possibilidade, por exemplo, de você, no interior da teologia, unir a teoria do Logos ao nascimento virginal. Eu não sei se com isso, por enquanto, você concorda ou não. Eu não tenho como concordar, porque você teria que pressupor que a tradição é verdadeira, que a Igreja Católica é verdadeira. Você já tem que crer nisso antes, para você conseguir fazer esse amálgama entre Lucas e João. Você tá vendo a tela que eu tô... Eu acho que a gente, nesse sentido, eu não precisaria, na verdade, me atrelar diretamente, né, diretamente à ideia de que a Igreja Católica subsiste na Igreja de Cristo, ou toda aquela coisa que acho que pertence mais ao campo da eclesiologia. Eu posso entender que depois que a teologia católica passou de Nicéia, né, começa a fazer o desenvolvimento sobre a divindade de Jesus Cristo, ela entende que em Jesus Cristo está a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, a segunda pessoa da Trindade se encarna na pessoa histórica de Jesus Cristo. O que isso significa? A revelação é progressiva, né? Exato, que o conteúdo... E é isso que dá, inclusive, conteúdo ao cristianismo propriamente dito, porque o conteúdo é progressivo. Então, aí não é que a igreja avança na sua compreensão, é que a mensagem, pelo menos, né, a nível religioso, de fé, etc., é que já existe a informação, e a informação ela vai ganhando o seu molde, o seu aperfeiçoamento e tudo mais. Só que uma coisa não contradiz a outra, entendeu? Por mais que, vamos supor, você tenha o nascimento de Jesus de uma forma no Evangelho de Lucas, né, em que ele foca na questão da Virgem, você pode fazer um paralelo com o texto de Isaías, né, o que é muito comum. Você, por exemplo, pode, ao olhar o Evangelho de João, fazer um paralelo com Gênesis. E assim, tem que tomar muito cuidado, porque eu não sei se você puder me indicar, que eu estou um pouco afastado desse conteúdo, mas a última coisa que eu li de Santo Agostinho foi aquele manual sobre a Trindade. Tudo bem. Todas as vezes que ele está se utilizando, isso tem que tomar bastante cuidado, isso é assim, um ponto crucial, acho que dentro da doutrina católica. Ele está falando de metáforas, de figuras que representam a Trindade, que representam Jesus. Eu já concedi esse ponto para você, cara. Enquanto pessoa lá. Nunca falando de Jesus. Não, eu já concedi esse ponto para você, tudo bem. Vamos pegar o ponto essencial aqui. Você está falando que não existe contradição entre Lucas e João, tá? Não. Não foi isso que você acabou de falar? Você falou que não tem contradição. Tá. Para você dizer que não tem contradição, você tem que pressupor que, ainda que os escritores sejam distintos, o autor é o mesmo, ou seja, eles foram inspirados divinamente, porque lendo os textos
e de forma isenta, como eles estão, ainda mais na ordem cronológica, se você considerar as décadas de distância que existem entre Lucas e João, você vê o fosso assim, ideológico que existe entre eles, nesse ponto fulcral, que desculpa, eu não vejo, não. a identidade de Jesus, gente. Em Lucas, Jesus não é pintado nem de longe como alguém pré-existente. Ele fala de Jesus sendo concebido pelo Espírito Santo e é nisso que está a sua especialidade. Ele foi chamado Filho de Deus em razão disso. Em João, a história é outra. Jesus é o Logos que estava no princípio com Deus, por meio do qual tudo foi criado, e ele é Filho de Deus porque ele faz as obras de Deus. É um conceito totalmente diferente. E além disso, ele é o unigênito, não tem ninguém igual a ele. Em Lucas nós temos sim. Eu estou compartilhando a obra de Justino de Roma. Olha o que ele escreveu para Trifão lá por volta do ano 150. Ele fala do anjo do Senhor, lá em Êxodo 3,6, que falou para Moisés: eu sou aquele que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e eu irei livrá-los do Egito. Veja o que Justino fala. Ó, as palavras citadas são suficientes para demonstrar que Jesus Cristo é filho e embaixador de Deus, e antes era verbo, que apareceu algumas vezes em forma de fogo, outras em imagem incorpórea, e agora, feito homem por vontade de Deus, por causa do gênero humano, submeteu-se a sofrer tudo o que os demônios quiseram que os insensatos judeus fizessem com ele. Né? Aí, então, você vê claramente que para Justino, o Marte, Jesus era o anjo do Senhor que apareceu lá para Moisés. E depois ele vai citar outras passagens que eu não preciso falar aqui. Mas é verdade, gente, o anjo do Senhor é mesmo o Senhor Jesus Cristo, segundo a Bíblia. Veja bem, o ponto que eu comecei a levantar aqui é que não tem consistência você falar que existe uma tradição desde Jesus Cristo que foi conservada e que essa tradição está na Igreja Católica, que quem não segue essa tradição não é cristão verdadeiro e que o cristianismo é comprovado em razão desse fato. Isso aí é uma costura que foi feita depois. O cristianismo nasceu extremamente fragmentado, a gente já vê isso logo de cara na própria Bíblia. Se você pegar a história da igreja, você tinha os ebionitas, que eram judeus que criam que Jesus era apenas um homem, um profeta, e eles eram a forma mais, assim, me parece que eles eram mais próximos do Jesus histórico mesmo, aquelas pessoas que tinham um cristianismo mais puro. Eles eram judeus que criam que Jesus ele iria voltar naquele mesmo tempo. Eles não criam no fim do sacrifício dos animais, que eles tinham que continuar sacrificando, entendeu? E aí depois disso, quando o Templo de Jerusalém caiu, aí sim é que você começa a ter essa catolicidade. A catolicidade foi estabelecida com base na teologia de Paulo. Paulo é que é o formatador desse cristianismo universalista que se refletiu lá por volta do ano 90 na escrita do Evangelho de João. Em João, Deus amou o mundo a ponto de dar o seu filho unigênito. Isso não está nos sinóticos. Nos sinóticos, Jesus fala: eu não fui enviado a ninguém, senão as ovelhas perdidas de Israel. Vão e preguem e não entrem pelo caminho dos gentios. Eu coloquei a fonte lá no texto da Cal, onde eu coloquei o vídeo do historiador Jonathan Matias, a origem da Igreja Católica. Ele fala que na época de Inácio de Antioquia não havia ainda uma ortodoxia católica. Fala. Sim, vale lembrar rapidinho que as acusações de, por exemplo, que o cristianismo é fragmentário ou coisa do tipo, elas eram feitas por parte dos judeus, por sinal. Ao apóstolo Paulo já, quem comenta isso? Acho que é São Jerônimo comenta que os judeus falavam que o cristianismo era uma seita que em tudo é contraditória. Só que isso é literalmente irrelevante. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela não é só católica, né, e romana, mas ela é também e primariamente apostólica. Então, quando a gente fala de um conjunto de doutrinas e crenças, se fala de um conjunto de doutrinas e crenças e de dogmas legados pelos apóstolos e especialmente seus descendentes, né? Através da imposição das mãos, todo aspecto que a gente já vê no Antigo Testamento de como funcionava a espécie de passagem hierárquica, ou o que a gente chama hoje em dia de ordenação, né? Se isso fosse... de fato, isso é tão verdadeiro que na Bíblia os próprios apóstolos, em matéria de dogmas ou em matéria de fé, eles tinham discordância. E quando a tinham, você tem na Bíblia, em Atos, se eu não me engano, Atos 17, 14, o Concílio de Jerusalém, entende? Então, sim, os dogmas e a fé, eles eram, de certa forma, ortodoxos nos apóstolos. Os apóstolos ao que se remete essa tradição, não é uma tradição difusa, entende? Se isso fosse verdade, nós não teríamos a maior parte do Novo Testamento, a grande maioria dele, escrita pelo
apóstolo Paulo, que tinha uma teologia universalista muito distinta daquele cristianismo mais judaico, partilhado pelos primeiros apóstolos que andaram com o Jesus histórico, que, como eu citei, segundo os evangelhos sinóticos, que tem ali 60% de historicidade mais ou menos, de acordo com o professor Jonathan Matias, segundo os sinóticos, Jesus de forma nenhuma pregava para os gentios, raramente ele dava bola para eles, você tinha que ser um cara muito, com uma fé muito extravagante para chamar a atenção de Jesus. Ele veio para os judeus e proibiu que os apóstolos fossem pregar para os gentios. O apóstolo Paulo inverteu isso, porque ele disse que teve uma revelação de Jesus Cristo, ele não aprendeu o evangelho dele com homem algum, e aí ele começou a pregar que o verdadeiro judeu não é aquele que é exteriormente, mas aquele que é no coração. E ele então começou a reformular as doutrinas das escrituras hebraicas, entendeu? E você vê, porque se realmente a tradição é apostólica, por que você não tem quase carta de ninguém fora de Paulo ali? Você tem duas cartas de Pedro, que segundo os teólogos mais exigentes, na verdade, não são nem da mão de Pedro, são cartas ali do segundo século, quando Pedro já havia morrido, que foram atribuídas a ele. Você tem uma carta de Tiago que não se identifica, não fala quem é esse tal de Tiago, ele fala que é irmão do Senhor apenas. Você tem Judas, que também não fala que é apóstolo. Você tem o livro de Hebreus enorme, é um livro com uma consistência teológica muito grande, é um livro muito importante para o Novo Testamento, que fala sobre a superioridade da nova aliança e fala do fim dos sacrifícios. E surpresa, não tem autoria identificada. Cara, isso é um escândalo, velho. Você só pode acreditar nessa tradição se você pressupor isso por pura fé, se você quiser acreditar, porque com base na história você não tem. Eles estavam vivos, né? Paulo e os outros apóstolos estavam vivos temporalmente à mesma época, tanto que eles faziam concílios juntos, né? Se fosse uma doutrina realmente em tudo distinta, né, ela pode ter um objeto diferente, de fato. Inclusive, Paulo é chamado de um apóstolo dos gentios. Mas se ela fosse contraditória entre si, não faria sentido, penso eu, que os apóstolos... Deixa eu tossir que eu tô com um negócio na boca. Tá. Que os apóstolos, né, os que conviveram com Cristo, aceitassem a doutrina de Paulo, entende? E quem disse que eles aceitaram? Eles estavam... Quem disse que eles aceitaram? Eles faziam concílio juntos. E isso é aspecto, inclusive... Deixa eu pegar. Há uma historiografia de historiadores romanos, certo? Não é historiografia de santos ou coisa do tipo, que falam que, por exemplo, Paulo e Pedro andavam juntos, foram juntos a Roma. Eu quero saber, por gentileza, pegue para mim essa referência, porque o que me consta é que o livro de Atos tem pouquíssima historicidade, ele é um livro mais teológico, o Paulo de Atos não é o verdadeiro Paulo, tá? Aquilo ali é um Paulo, aquele ali é um Paulo fabricado posteriormente. O verdadeiro Paulo é aquele que falava assim, que ainda que um anjo do céu descesse e pregasse um evangelho diferente desse que eu prego, seja amaldiçoado. Ele falava sobre os apóstolos de Satanás que se disfarçavam de ministros de Deus, ou falando ali de forma velada exatamente dos apóstolos que andaram com o Jesus histórico. Certo. Ô Aulus, você está procurando o texto? Tô sim. Beleza. É porque tá no livro de História das Heresias e Suas Refutações do Santo Afonso de Ligório. É grande, eu tô procurando. Ué, mas espera lá, você não falou que era um historiador que não era cristão? Sim, mas é porque o Afonso de Ligório ele cita, né? Ele é um personagem moderno, ele é um santo moderno, ele cita um autor que não é cristão. Aí é based. Não, aí não dá. Perdi. Não dá por quê? Por exemplo, o próprio Flávio Josefo. O Flávio Josefo falou, né, de Jesus. Tem outro historiador, se eu não me engano, Tácito, que fala, né, sobre Cristo, não fala nem de Jesus, né, fala de Cristo, assim, brevemente, né. Eu queria alguma fonte desse tipo, porque, pô, cara, imagina, Paulo fazendo tudo que o livro de Atos diz que ele fez, sabe, e aí ele vai diante do próprio César, né, ele, lá no final, apelo a César, vai até ele, cara, e a gente não tem referência disso, entendeu, na própria historiografia, e a gente tinha historiadores naquela época que falavam sobre um monte de coisa, inclusive coisas pequenas, coisas banais, eles falavam, e eles não falaram de ninguém que estava falando sobre Jesus ressuscitado, ninguém que deu a vida pelo testemunho de ter visto Jesus ressuscitado. Isso aí é uma história que veio séculos depois por parte exatamente da patrística que falou sobre isso, mas se você for para a história, não tem nada ali sobre isso. Só para fazer um acréscimo aqui, talvez terminar a discussão, seria o aspecto de que eu conheço muito pouco da história dos testamentos, né? Da Nova Testamentária, por assim dizer. A Júlia conhece bem. Também da Veterotestamentária eu conheço pouco da história, by the way. Então não é um assunto que eu esteja muito confortável a falar. A Júlia lê bastante eu parto sobre do isso. pressuposto, Rafael, de que
se você toma, por exemplo, o cânon como verdadeiro, dado isso, por exemplo, aquilo que é dito no cânon como se fossem axiomas, né, de uma teoria, a partir disso eu tento desenvolver a Diogo, olha a teologia. tela. Eu sei muito pouco da história, entende? Vou chamar a Júlia aqui para ela falar um pouquinho sobre. O cânon, de forma nenhuma, a ideia de que o cânon é autêntico serve de axioma, né? Nem na teologia católica e nem nenhuma teologia que se leve a sério, né? Porque na teologia católica o cânon ele é estabelecido a partir de um axioma, que é a autoridade dos apóstolos, né? E não tem como você partir do pressuposto de que esses livros são verdadeiros. Não, porque eles já estão integrados em um contexto histórico. Você tem que analisar, né, como eles foram escritos e por que eles passaram para frente no meio de dezenas de outros. Mas o que eu vejo, cara, é que não tem coerência você crer em uma tradição desde os apóstolos até os dias atuais que se manteve íntegra e que ela corresponde à verdade, sabe? Não tem por que você crer nisso. E ainda que houvesse essa tradição mantida, a gente poderia entender isso como uma obra meramente humana, como seres humanos que foram levando para frente as suas crenças e chegou até os dias de hoje. Essas crenças, obviamente, foram se alterando, foram mudando, né? Foram se tornando aquilo que são hoje. Lá no princípio, os primeiríssimos cristãos, de forma nenhuma, criam em muitas doutrinas que hoje são consideradas essenciais. Júlia vai entrar. É porque o foda desses aspectos é que também, por mais que, por exemplo, se diga eu creio em Cristo, você vai partir de algum aspecto autoritativo, porque a maioria dos textos antigos, primeiro que texto antigamente era uma coisa difícil de se falar, né? Tipo, até a época dos copistas, até a época depois disso, a Renascença, o aspecto de printar, por assim dizer, livro, é um aspecto mais, tipo, recente na historiografia. Então, livros, papiros, pergaminhos eram coisas muito destrutivas, né? Destruídas, etc. O Aldous. Diga, pois. Você ficou me devendo uma informação, hein? No dia que a gente conversou lá, sim, a gente conversou sobre a veracidade ou não da tradição católica, você ficou sobre Tertuliano, sim, eu disse que não achei a obra original. Eu respondi naquele mesmo dia, eu não achei a obra original. Mas você não foi atrás depois? Não, porque não tem como identificar. Eu teria que pesquisar todas as obras de Tertuliano e ver o que se identifica titularmente. Tá eu desisti disso. Alguma referência assim que diga que os primeiros cristãos davam a vida pelo testemunho de terem visto Jesus ressuscitado? Você conhece que não seja séculos depois por parte da patrística? Se eu não me engano, tem historiadores romanos que falam sobre isso, né? Massacre de Nero, etc. Isso não é. Isso não é, na verdade, nem fato contestável que os sujeitos morriam. Eles morriam, mas eu quero saber se eles morriam pelo testemunho de terem visto Jesus ressuscitado. Isso já é mais confuso, porque, assim, mesmo que os autores romanos, por exemplo, se referissem a eles como cristãos ou coisas do tipo, né? Ou que falassem, por exemplo, que eles defendiam que um certo Cristo havia ressurgido, isso não prova toda a doutrina católica, etc, né? Só que talvez eles acreditassem no Cristo, etc. Seria uma evidência fortíssima, e todo apologista cristão alega isso, né? Mas se a gente for para as fontes históricas, isso não é verdade. Não existe nenhum relato escrito de algum historiador dizendo que os primeiros cristãos davam a vida pelo testemunho, eles davam a vida pela fé. Se você pegar as cartas de Plínio Jovem para o imperador, lá no início do século II, em que ele fala dos cristãos, ele fala deles como um povo desconhecido, mostrando que não é verdade o que o livro de Atos relata sobre o grande crescimento dos cristãos. Na verdade, eles eram uma seita minúscula, e ele fala que eles cantavam, né, louvores a um Cristo, ele não fala nem de Jesus, né? E ele fala que eles, assim, alguns até renegavam a fé e outros não, outros davam a vida pela fé, mas ele não fala nada que alguns deles conheceram pessoas que viram Cristo e que por isso eles eram tão crentes assim, sabe? Era uma questão apenas... Porque da mesma maneira que se pode, Rafael, da mesma maneira que se pode criticar, por exemplo, pegar uma historiografia cristã, também se poderia pegar uma historiografia, por exemplo, romana, porque era muito costume, à época, a maioria dos historiadores romanos falseavam ou exageravam fatos, ou mesmo desconheciam algumas coisas. Inclusive antes deles, né? Heródoto, por exemplo, dizia que os egípcios, sei lá, mijavam de pé, por exemplo, as mulheres e os homens sentados, etc. Então tinha muita extrapolação, entende? Tá, você é católico por uma questão de fé, né? Sim. Ok. Também. Não, também não. Você acha que tem uma base racional que qualquer pessoa que analise vai se convencer de que o catolicismo é verdadeiro?
Porque isso é complicado, né? Assim, hum, é porque mesmo que as evidências fossem apagadas, por exemplo, as evidências históricas fossem apagadas, se poder dizer que se tem fé racionalmente, etc., eu diria que sim, entende? Como? No sentido que o Aquinos é de fé, de um assentimento a uma determinada proposição, etc. O, Não o, A- precisa ter e evidência ser, por exemplo, só que existam esses bispos, esses padres, etc. tá, Os o textos. Aquino ele apresentou as 5 vias para a existência de Deus, mas ele falava que o catolicismo como um todo era comprovável? Não racionalmente, não naturalmente racional. Então não, ele não abona seu ponto de vista. Mas, não, ele abona porque ele dizia que tem de ter um assentimento racional às proposições da fé, entende? Esse que é o Ah, ponto. sim, você tem que fazer uma escolha de acreditar. Exatamente. Não tem o aspecto justificacional que tem na razão natural, mas teria o aspecto de, tipo, assentir, tá ligado? Só o Ok, assentimento da ok. vontade. Eu já conversei com um católico que ele defendia que o governante usasse a força dele para impedir que as pessoas espalhassem heresias, que as pessoas falassem contra, né, a fé católica, mesmo ele não tendo certeza de que o catolicismo era verdadeiro, mas ele falou, olha, pelo sim, pelo não, a gente tem que evitar o mal maior, que seria as pessoas irem para o inferno, porque se o catolicismo for verdadeiro, né, a gente não pode permitir isso, como a gente não permite, por exemplo, que um vírus se espalhe. Se a gente tem condições de evitar isso, a gente tem que tomar as medidas. O que você acha disso? Eu acho que a maioria dos medievais concordaria em certo grau. A não ser que, é claro, por exemplo, excomungar esses sujeitos ou separar eles da sociedade fosse causar, de fato, um mal maior, tipo uma guerra civil ou coisa do tipo, entende? Mas acho que a maioria dos medievais concordaria. Inclusive, teve sujeito que me falou isso já também. Você defende isso, que o Estado proteja o catolicismo, inclusive com prisão das pessoas? Não sei, eu não sei qual é a opinião da igreja, de fato. Atualmente a igreja tem mudado, na verdade, né? De opinião quanto a isso. Entendo, beleza. Não sei como. Tem que ter Eu acho essa sobre isso. visão ridícula, só pra deixar claro. Perdão, desculpa. Ou, idiota, só porque você seria excomungado, morto. Ô Griffith, É, tem gente que foda. você, tem gente que você admira, eu não vou citar o nome, tá, mas tem gente que você admira que já defendeu isso pra mim, em público, tá, para todos ouvirem em debate no Discord.